A graça, a paz do nosso comum Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos. Eu falo isso em nome, não apenas em meu nome, mas em nome da minha família. Transmito aí um abraço de duas igrejas para os irmãos, né? Não sei exatamente qual que eu estou nesse momento, mas, como o Lucas falou, nós estamos passando aí por um momento de transição. E é muito bom poder estar aqui com os queridos. Da outra vez que nós estivemos aqui foi no batizado dos pequenos, né? Que foi quando a gente trouxe a mensagem. Então, apenas em datas muito festivas. E eu poderia dizer que qualquer culto, de fato, é uma data muito festiva, né? Então, de fato, é algo muito bom. E eu quero convidar os irmãos para que a gente possa dar continuidade a esse culto, abrindo a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21, do verso de número 1 até o verso de número 8. Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 8. E a gente vai combinar a leitura da seguinte forma. Nesse primeiro momento, eu vou fazer a leitura desse texto sozinho. Os irmãos que estão com a Bíblia aberta vão acompanhar pela leitura da palavra. E se você está com a sua Bíblia aqui, mantenha ela aberta, por dois motivos. Primeiro, porque nós estudamos a Bíblia com ela aberta, é a maneira correta de fazê-lo, porque à medida que eu for pregando, os irmãos podem ir olhando, vendo os versículos, conferindo, e também porque à medida que nós formos expondo o texto, à medida que for tendo necessidade, eu vou pedir aos irmãos que me ajudem na leitura de alguns dos versos, ok? Então, Apocalipse, capítulo de número 21, do verso número 1 até o verso número 8, assim diz a palavra do nosso Deus. Vamos ler? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo lhe estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor lhe herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Final de ano sempre nos lembra que nós funcionamos em torno de metas e expectativas. Então nós temos metas em mente e nós ajustamos o nosso caminho para que a gente possa alcançar essas metas. Então, às vezes nós estamos pensando em um curso, como é muito natural aqui também da terra dos irmãos, né? Um concurso, algo parecido, uma casa, um casamento, um financiamento, um aumento familiar, ou talvez coisas mais simples como uma dieta, exercícios físicos ou coisa parecida. Então é natural que nós pensemos em torno de metas e expectativas e estruturemos e pensemos o nosso caminho em torno dessas coisas. Veja, o problema, claro, é que por vezes nós perdemos de vista as benesses daquilo que nós estamos procurando, aquilo que nós estamos almejando, aquilo que nós vamos alcançar, e deixamos de lidar com isso, abrir mão das coisas, nos esforçar, passar por lutas e por dificuldades agora, para que no futuro a gente possa colher essas coisas que são naturais do nosso esforço. E veja, a nossa caminhada espiritual nesse mundo, por vezes, passa por essa mesma luta, por esse mesmo problema e por essa mesma dificuldade. Nós perdemos de vista o nosso alvo, a nossa meta, e nós deixamos de nos preparar para isso
como deveríamos nos preparar. E nós precisamos, por vezes, de ser lembrados disso para nos reorientarmos. Um livro que ilustra muito bem esses princípios que nós estamos falando aqui é um dos livros mais famosos da história do cristianismo. Ele foi escrito no ano de 1678, foi quando ele foi encerrado. O nome desse livro é O Peregrino, ou O Progresso do Peregrino, de John Bunyan. E eu quero começar trazendo aqui um diálogo deste livro, onde logo no início, este peregrino, ou o cristão, ele passa por uma situação que nos lembra um pouco aquilo que nós estamos conversando essa noite. Então veja, logo no início da caminhada, cristão, o peregrino, como nós falamos agora há pouco, depois de ter sido evangelizado pelo evangelista, nada mais comum que aconteça, os nomes são bem direcionados, ele decide que ele sairia da sua cidade. Então, quando ele vai sair da sua cidade, rumo à luz, rumo à porta estreita, onde ele encontraria ali a cruz, ele começa a ser zombado por muitas pessoas, pelos seus vizinhos e pelos seus familiares, que tentam dissuadi-lo desta caminhada, falando que ele estava louco, que ele havia perdido o sentido, que ele havia perdido as ideias, e que esta caminhada era uma caminhada de perdição e de destruição. Mas então um cristão tapa os seus ouvidos e caminha rumo à luz, rumo à porta estreita, independente de tudo aquilo. Mas dois dos seus vizinhos, um chamado Volúvel e outro chamado Obstinado, decidem que iriam atrás dele para poder fazê-lo mudar de ideia. E quando eles alcançam o cristão, eles começam a argumentar, só que com pouco tempo, Obstinado sai dali, Obstinado, o nome é bem claro, muito bravo, porque ele não havia conseguido chamar a atenção de cristão para que ele voltasse. Mas Volúvel não. Volúvel ouve aquilo que cristão estava falando, para onde ele estava indo, e fala o seguinte: olha, isso é muito interessante, eu quero caminhar com você para esta terra, eu quero caminhar com você para esta cidade celestial. Então, o primeiro companheiro de caminhada de cristão, por assim dizer, é um homem chamado Volúvel. E em determinado momento da caminhada, este homem, ele se volta para cristão e pergunta o seguinte: que coisas são essas e como nós vamos desfrutar dessas coisas na cidade para onde nós vamos? Então, cristão se volta ali no início da caminhada e responde para Volúvel mais ou menos da seguinte forma: olha, essas coisas eu não consigo expressá-las muito bem, mas eu vou ler no meu livro para que você possa entender um pouquinho dessas coisas. Então ele começa a trazer aqui algumas das coisas que eles desfrutariam na cidade celestial. Então ele diz o seguinte: olha, lá nós vamos receber a vida eterna e nós vamos viver para sempre em um reino sem fim. Lá há coroas de glória que nos serão dadas e vestes que nos farão brilhar como o sol no firmamento. Não haverá choro, não haverá pesar, porque o proprietário daquele lugar vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Lá nós vamos conviver com serafins, com querubins, com milhares e com dezenas daqueles que chegaram antes de nós lá, e nenhum deles é agressivo, pelo contrário, eles são santos e amorosos. Lá nós veremos anciãos com coroas de ouros, virgens santas com as suas harpas douradas, homens perseguidos pelo amor que tiveram ao Senhor Jesus Cristo, todos agora, absolutamente, experimentando a sua imortalidade, vestidos de imortalidade. E Volúvel, ao ouvir aquela descrição, se refere a tudo aquilo de uma forma muito bela. Ele se volta para cristão e diz assim: olha, ouvir isso já arrebata o coração de qualquer homem. Eu almejo essa meta para mim, é isso que eu desejo, é isso que eu quero. Só que, em seguida, cristão e Volúvel se deparam com um local chamado de pântano da desconfiança ou do desânimo, depende da tradução. E, rapidamente, aquele homem que havia tido o seu coração arrebatado pelas palavras de cristão, que estava com sua meta muito clara diante dos seus olhos e que falou: é para lá que eu quero ir, é ali que eu estou focado.
Então ele se volta e diz: olha, cristão, é para isso que você está me fazendo caminhar? Pode então ficar com a minha parte dessa terra maravilhosa que eu estou voltando para casa. Tudo isso em um tom muito jocoso, debochado. Então ele volta para a cidade da destruição. Meus queridos, essa noite nós vamos falar de expectativa, de meta, de objetivos, mas das que verdadeiramente firmam o nosso coração, com o objetivo de que nós não abandonemos o caminho. Eu quero que, desde o início desse sermão, você tenha algo em mente, porque esse é um dos meus principais objetivos, à medida que eu falo com os irmãos aqui. Quando nós trilhamos a nossa caminhada espiritual por um determinado momento, é comum que, por vezes, nós olhemos para trás e percebamos que algumas das pessoas que às vezes caminhavam conosco já não caminham mais. À medida que o tempo foi passando, o pântano do desânimo ou os outros locais difíceis da caminhada seguraram essas pessoas e elas não perseveraram. E, meus queridos, tudo isso é especialmente difícil, porque a marca distintiva e final daqueles que recebem a coroa é a perseverança. Aqueles que chegam lá no final, que perseverarem até o fim, estes de fato serão salvos. Eu quero dar para os irmãos algumas características do livro de Apocalipse, ainda que rapidamente, que vão nos ajudar esta noite a entender um pouquinho daquilo que nós vamos falar. A primeira característica que eu quero dar do livro de Apocalipse, contextual, é que o livro de Apocalipse, diferente daquilo que nós vemos sendo interpretado por aí, ele não é um livro cronológico. Ele não tem início, meio e fim de maneira sequencial. Ele experimenta aquilo que nós chamamos de paralelismo progressivo. O que é isso? Por 7 vezes, esse livro conta a história da humanidade. Ele vai, volta, só que cada uma das vezes que essa história é contada, ela se aproxima um pouco mais do final. Por exemplo, hoje, nós estamos olhando para a 7ª e última parte. Nós estamos olhando para o final de fato, nós estamos olhando para novos céus e nova terra. Além disso, esse livro, ele não é um livro literal, ele é um livro essencialmente figurativo. Podem haver ali figuras literais, mas toda vez que há uma figura literal, há um apontamento muito claro disso. De restante, nós estamos falando de figuras de linguagem que mostram para nós verdades mais profundas. Querem ver um exemplo claro disso? Se os irmãos olharem para o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, lá vai estar narrada a glória de Cristo Jesus como guerreiro celestial. Eu pergunto para os irmãos, é possível que a glória de Cristo Jesus seja narrada em palavras? Não. É óbvio que nós precisamos de elementos figurativos, porque não há como comparar a glória de Cristo de fato. Então, há elementos figurados ali para que a gente possa entender essa grandiosidade. E por fim, eu quero que os irmãos se lembrem de algo à medida que nós vamos olhando para isso. Que esse texto, ele é um texto que é igual aos demais textos das Sagradas Escrituras. O livro de Apocalipse, ainda que nós olhemos para ele com uma certa desconfiança no nosso coração, ele é um livro que tem o objetivo de nos edificar, como qualquer outro livro que foi inspirado. Ele não é um livro essencialmente mais difícil ou problemático do que os outros, ainda que ele tenha diversas interpretações e algumas discussões, mas ele é um livro que precisa ter lugar no nosso coração e que ele tem o objetivo de nos dar expectativa segura daquilo que Deus fará e tem feito no meio do seu povo. Então, a pergunta que nós responderemos esta noite, quando nós olhamos para esse texto, é a seguinte: o que nós encontramos no final da nossa meta? Quando nós estipulamos a nossa meta, e a nossa meta é a cidade celestial, o que nós encontramos ou encontraremos quando nós chegarmos lá? E veja,
Meu objetivo aqui não é ficar sanando pequenas dúvidas sobre cada uma das figuras. Eu quero olhar com os irmãos para aquilo que são os elementos centrais, os objetivos centrais desse texto, para que a gente possa entender um pouco melhor e aplicar isso que está sendo dito de maneira central aqui. Se você tiver alguma dúvida em relação às figuras, depois a gente pode conversar sobre isso lá fora. Eu tenho um material para apresentá-lo, ok? Mas veja, hoje eu quero que nós olhemos para esse texto, primeiro, com dois objetivos. Focando naquilo que é central, como nós acabamos de falar, e, dependente do primeiro, não buscando sanar a nossa curiosidade ou questões escatológicas, mas eu quero que você olhe para esse texto com a disposição que o autor do livro de Apocalipse, João, quer que você tenha quando você olhe para cá. Eu quero que, ao ouvir esse sermão, você saia deste culto disposto a ser moído, a ser humilhado, a ser esvaziado por Deus no processo da sua peregrinação, na caminhada rumo ao céu. Eu quero que você saia daqui estimulado a perseverar, respondendo à seguinte pergunta: por que vale a pena passar por todas as lutas, por todas as provações, por todas as dificuldades que são inatas à nossa vida, à nossa peregrinação aqui, e por que eu vou experimentar tudo isso, e lá no final eu confiarei que eu serei entregue perfeito no dia de Cristo Jesus? Por que eu vou experimentar tudo isso? Eu quero que você verdadeiramente abasteça o seu coração com essa esperança. Então o que nós vamos encontrar quando nós mantemos esta nossa meta como a nossa meta final, o nosso objetivo, o nosso rumo final da nossa vida? Os 4 primeiros versículos vão mostrar para nós que nós encontraremos aqui uma morada e uma vida santa. Vamos ler juntos o primeiro versículo? Eu peço aí a ajuda dos irmãos. Verso número 21, o primeiro versículo. Vamos lá? Então veja, apenas um apontamento inicial. Quando nós estamos falando aqui de novo céu e nova terra, quando eu estou falando aqui de objetivo final, eu pretendo me concentrar aqui com os irmãos naquilo que nós falamos que é o estado final de todas as coisas, não o estado intermediário. O que é o estado intermediário? Estado intermediário é céu e inferno. Ninguém, quando morre, fica dormindo ou coisa parecida. Todo mundo ou vai para o seio de Abraão, como Jesus Cristo fala, ou vai para o inferno, como a gente vê na história do rico e do Lázaro. Não tem outra alternativa. Mas tanto o céu quanto o inferno são apenas estados intermediários daquilo que é o final. O inferno, que nós não vamos dar a nossa atenção para ele hoje, eu digo isso para os irmãos com recorrência. Eu não tenho grandes curiosidades em torno do inferno. Se vocês estiverem aí, é questão com vocês. Mas fato é que a Bíblia não está preocupada em falar muito sobre isso. Agora, hoje nós olharemos mais para o estado final, que são novos céus e nova terra. Aquilo que é o elemento final onde nós experimentaremos. E aqui já tem um pouco de quebra de paradigma, né? Muitas vezes a gente imagina que a gente vai passar a eternidade ali andando nas nuvens, tocando harpas e coisas parecidas. Mas não é isso que nós vamos encontrar no final de todas as coisas. Eu quero que os irmãos percebam que começa aqui: há novo céu e nova terra. Quando se diz que há novo céu e nova terra, nós não podemos entender que todas as coisas que ficaram para trás, elas são completamente destruídas. Essa é uma compreensão que a gente precisa ter quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras. Novo céu e nova terra apresentam para nós características de continuidade e características de descontinuidade. Por que é importante a gente falar isso? Porque no nosso meio evangelical, de maneira mais detida, de maneira principal, nós temos aquele costume de falar muito em termos de descontinuidade. Aquilo que Deus vai destruir, né? A gente olha para as coisas e fala bem assim: olha, vocês vão ver, quando Jesus Cristo voltar, ele vai tocar fogo nisso tudo aqui, ele vai acabar com tudo, vai tocar fogo nesses pecadores todos, e todos aqueles que são salvos vão experimentar uma nova realidade. Veja, é certo que há descontinuidade, mas também é certo que há continuidade de muitas coisas, como o texto aqui vai mostrar para nós. Quer ver? Apenas um exemplo para a gente poder perceber. Há um elemento de descontinuidade que costuma deixar pessoas como eu, que são da região ali do Espírito Santo, mais tristes, né? Fala que o mar já não vai existir mais, né? O pessoal do Rio de Janeiro aqui, né?
O pessoal do Rio de Janeiro também deve ficar mais abalado com isso daqui. O que está querendo dizer quando o mar não existe mais? Está querendo falar sobre elemento de descontinuidade. Quer dizer que literalmente não vai existir mar? Não, não é isso que está querendo dizer ali. Está querendo dizer que há algo que vai ser extinto. O que é esse algo que vai ser extinto? A referência ali é caos. A referência é a terra sem forma e vazia, onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas, lá no início da criação, e Deus lá no início dá ordem ao caos. Agora Deus vai tirar todo o caos, não vai existir nenhuma possibilidade. Então, é apenas uma figura para mostrar descontinuidade. Agora nós vamos ver continuidade em elementos de dias, elementos de estações, elementos de pedras preciosas, de coisas que são ricas aqui na nossa terra e que são elementos utilizados para explicar coisas na Nova Jerusalém. Então há uma série de questões de continuidade. Inclusive, o verso número 24 vai falar que os reis apresentam as suas riquezas, as suas glórias diante do Salvador. Então veja, elementos de continuidade. Mas por que eu estou querendo trazer isso daqui para os irmãos? Para que a gente possa perceber que há uma série de elementos que baseiam e que enriquecem aquilo que Deus está preparando aqui para nós. Então ele está falando assim, olha, há muitas coisas boas que vão ser trazidas e aquilo que é ruim vai ser descontinuado. Mas há um ponto principal no verso número 2, que é aquilo que vai dar base para aquilo que nós estamos falando aqui. Verso número 2, vamos ler todo mundo junto? Vi também, uma pergunta para você. A cidade santa descia como o quê? Como noiva. Olha aí o verso de número 9 e o verso de número 10 deste mesmo capítulo. Ele vai dizer o seguinte, ou eles vão dizer: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o quê? A noiva. É isso que ele está dizendo. A esposa do cordeiro. Quem que é a noiva? A esposa do cordeiro. Normalmente nós pensamos que é o quê? Igreja, não é? Mas olha como é que ele vai continuar dizendo aqui. Me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia da parte de Deus. Fala assim, pastor, noiva é igreja ou cidade? Ou Nova Jerusalém? Meus queridos, é igreja. E por que eu estou falando isso daqui para os irmãos? Quando nós olhamos para esse texto, nós estamos convencionados a pensar que Deus está falando primordialmente para nós do lugar onde nós vamos morar. Olha, a terra que você vai morar é assim, tem essas características, mas muito mais do que o lugar onde nós vamos morar, a preocupação aqui é revelar para nós como os filhos de Deus viverão nessa nova realidade. Está falando de estilo de vida. E a preocupação desse estilo de vida é mostrar que a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro, vai habitar com o seu Deus, em um estilo puro, precioso, santo, separado, cheio de louvor e que comunica plenamente a glória de Deus. É dessa maneira que nós seremos nesta nova realidade, e que nós ouvimos desde o início, o peregrino falou para Volúvel. E o verso número 3 vai amarrar essa ideia, olha só. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então a igreja que vive de maneira adequada, ela precisa estar em um local adequado. E agora ele vai começar a falar em termos de habitação. E veja, eu quero que os irmãos percebam que a história das Sagradas Escrituras são a história de Deus querendo habitar com o seu povo. Quando Deus criou as coisas lá na Nova Jerusalém, lá no Jardim do Éden, ele aparecia na viração do dia para estar com Adão e com Eva. Essa descrição que nós temos nas Sagradas Escrituras. Mas por conta do pecado, do erro, Deus ele separou do homem, porque Deus não pode habitar com o erro. Então nós olhamos que o vocabulário do Antigo Testamento passa a ser
vocabulário de visitação. Deus veio e visitou o seu povo. Ele vinha e mudava a realidade de forma pontual. Tanto é que ele começou a dar elementos que funcionavam como sombra para poder falar dessa habitação. Ele lançou o seu tabernáculo no deserto, o templo quando eles estavam na Nova Canaã, e então ele vinha no meio do seu povo para que ele pudesse ter elemento de proximidade e de habitação. Mas então, quando aquilo que é sombra ficou para trás e veio Cristo Jesus fez o quê? Ele rasgou o véu, ele rasgou a separação, dando lugar, dando espaço para que Deus mostrasse, chancelasse a habitação no meio do seu povo através do Espírito que desce sobre os seus. Através do Espírito habitando no coração e na vida do seu povo. O que está mostrando para nós? Que Deus ele está conduzindo toda a história para que ele possa lançar a sua morada sobre o seu povo, que vai viver de maneira santa, que vai viver de maneira justa, conduzindo todas as coisas para que o filho possa ter a sua noiva perfeita de maneira plena no novo céus e na nova terra. Quando nós ouvimos tudo isso, já deveria ser suficiente para que o nosso coração falasse de maneira parecida com volúvel, mas ainda assim de maneira verdadeira. Olha, isso já arrebata o meu coração. Mas João ele vai fazer questão de aplicar isso para a gente, de mostrar as consequências claras, os desdobramentos claros de tudo isso que nós estamos falando. Então ele vai dizer assim no verso número 4: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus queridos, há duas verdades, uma implícita e outra explícita aqui, nesse versículo. Primeiro, está implícito aquilo que está claro em todo o livro de Apocalipse, e aquilo que está claro em todas as Sagradas Escrituras. O que está claro? Que perseguições, lutas, tragédias, doenças, mortes acompanham a vida dos crentes. Crentes sofrem, crentes passam por dores, crentes passam por dificuldades. Nós não podemos olhar para o próximo ano que vai vir e imaginar que nós vamos passar um ano só de benesses, de tranquilidade. Ou nós não podemos pensar, como alguns movimentos nos nossos dias e no passado sempre enfatizaram, que o cristão ele vive sempre de maneira tranquila e que quando ele passa por alguma luta ele está em pecado ou coisas parecidas. Meus queridos, o amor do nome de Cristo sempre foi motivo de perseguição e de dificuldade para a vida do cristão. Só de nós amarmos o nome de Cristo, nós seremos perseguidos e enfrentaremos lutas e problemas. Meus queridos, para ser ainda mais claro, a Bíblia, ela apresenta o sofrimento não como uma possibilidade na vida do cristão. Tampouco a Bíblia apresenta o sofrimento apenas como uma certeza na vida do cristão. Na verdade, a Bíblia apresenta o sofrimento como uma necessidade na nossa vida. Através do sofrimento, nós experimentamos santificação. Como o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 4, versos 16 a 18, a nossa leve e a nossa momentânea tribulação produzem para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Nós precisamos experimentar essas coisas, essas lutas, essas dificuldades, para que Deus nos prepare para uma realidade muito maior, nos santificando. E a verdade explícita está aqui, clara para nós, demonstrada. O que João está dizendo é que se nós entendemos que o sofrimento é uma necessidade para que Deus nos santifique nessa vida, com o objetivo de que nós possamos experimentar coisas maiores no futuro, o que ele está deixando claro é então que cada lágrima que nós derramamos neste mundo, cada dificuldade, cada problema, nos prepara para um momento em que nenhuma outra lágrima será necessária. Cada luta, cada dor, cada pranto experimentado é experimentado para um momento em que nada mais disso vai chegar de fato em nós, porque tudo isso pertence a uma primeira realidade, e essas coisas passam, mas há uma nova realidade estruturada por Deus, e que nós temos ela como meta e objetivo final, e para lá nós caminhamos de que todas essas coisas vão ficar para trás. Então eu quero deixar uma coisa clara para você: se você quiser
E a nossa sociedade faz isso. Se você quiser fugir desesperada e idolatramente de lágrimas, de morte, de luto, de pranto, de dor, se o objetivo da sua vida for fugir de todas essas coisas, for conforto, acima de tudo, cada uma dessas coisas vai te alcançar no final. Cada uma delas. Porque você não vai conseguir fugir disso na eternidade. Mas se você experimentar lágrimas, pranto, luto, dor, dificuldades em Cristo Jesus, tudo isso vai produzir em você aquilo que é ideal e vai cumprir o propósito que Deus determinou para que você possa experimentar santificação nessa terra. E todos aqueles que são santificados nessa terra verão a Deus no mundo por vir, em novos céus e nova terra. Esse é o vislumbre do eterno peso de glória que nós experimentamos e que é acima de toda a comparação. É por isso que Cristo Jesus vai dizer: se você quer salvar a sua vida, você vai perder. Agora, se você perder a sua vida por minha causa, você vai achar. Veja, nós vimos aqui alguns elementos de ensino sobre benesses que nós vamos encontrar na nossa meta final, e nós estamos direcionando a nossa mente, o nosso pensamento e o nosso coração para nos reordenarmos e caminharmos para isso. Mas os 4 últimos versos vão mostrar para nós alguns outros desses elementos. Eu peço a ajuda dos irmãos mais uma vez, agora para nós lermos o 5º versículo. Vamos lá? E o trono no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse é aquele que mais fala do trono em todas as Sagradas Escrituras. E ele assim o faz porque o trono é apresentado no livro de Apocalipse como o centro de todo o universo, o centro que rege todas as coisas. Todas as coisas no universo funcionam em torno do trono de Deus, apresentado desde lá do início, desde lá do capítulo de número 4 e capítulo de número 5. Então veja, aqui do trono sai uma voz vinda da parte de Deus, numa alusão como o último pronunciamento de Deus aqui no livro de Apocalipse, e o que ele diz é o seguinte: eis que eu faço novas todas as coisas, ou eis que faço novas todas as coisas. Veja, esse é o glorioso resultado do plano redentor de Deus efetuado através de Cristo, a renovação de toda a realidade. E veja, eu sei que é difícil resumir aqui para os irmãos o que é fazer novas todas as coisas, porque fazer novas todas as coisas é fazer novas tudo aquilo que existe. Mas eu quero pontuar algumas coisas que nós por vezes não paramos para pensar. Eu vou daquelas que nós costumamos parar para pensar, daquelas que nós não paramos. A primeira delas é que todas as coisas falam inicialmente, claro, da obra de Cristo nos seres humanos, naqueles que ele elegeu e salvou e que experimentam essa nova realidade. Então Deus está dizendo: eis que faço novas todas as coisas, eu vou renovar todos os meus eleitos. Mas é mais do que isso. Também é entender que a obra de Cristo Jesus é obra de transformação para todo o cosmos. A natureza, ela clama essa redenção. Então, a obra de Cristo Jesus vai renovar toda a estrutura do mundo marcada pelo pecado. Mas além disso, nós sabemos que a realidade espiritual está manchada pela queda. Nós sabemos que existem anjos e nós sabemos que existem demônios. Então, a obra de Cristo na cruz, onde ele tripudia, onde ele vence todos os principados e potestades, também renova toda a realidade espiritual. Em Cristo, todas essas coisas são feitas novas. Para a gente resumir, então, no final das contas, não há 1 centímetro da realidade criada, seja essa material, seja essa espiritual, em que Deus não fará valer a obra do seu Filho, a obra redentora. E veja, aqui eu quero abrir os nossos olhos para algumas coisas. Porque, meus queridos, nós vivemos em um mundo marcado por ideologias, onde as pessoas olham para nós com frequência e falam o seguinte: olha, confie em mim, confie na maneira como eu observo o mundo, confie em tal partido, confie em tal movimento, confie em tal grupo, porque se você confiar a ele a sua esperança, os seus recursos, se você confiar a eles aquilo que você
a sua juventude, os seus planos, os seus propósitos, o seu trabalho, eles vão fazer as coisas de fato ficarem melhores. As pessoas têm esperança escatológica no mundo, nas ideologias e nas coisas afins. Mas eu quero que você perceba algo dito por Deus aqui e que não pode escapar aos nossos olhos. Meus queridos, Deus afirma: eis que eu faço novas todas as coisas. Quem que faz novo todas as coisas? Deus. O nosso coração ele precisa estar plantado nessa esperança. Se nós depositamos a nossa esperança em qualquer outro que diz que vai fazer novas todas as coisas, que não Deus, nós não percebemos que qualquer um que arrogue para si transformação redentora de todas as coisas, carrega consigo o espírito do anticristo. E nós confiamos nisso. Às vezes nós, como igreja, achamos que nós mesmos vamos fazer novas todas as coisas. Olha, se nós como igreja conseguirmos fazer isso, fazer acontecer, pregar o evangelho, então quando Cristo Jesus voltar, ele vai vir e falar bem assim: olha, essa igreja já fez tudo certo. Ele só coloca assim a cerejinha no bolo, né? Olha, tá tudo bom, a igreja já fez tudo certo, e aí eu só finalizo o trabalho. Meus queridos, não é verdade que as coisas vão acontecer assim. Pelo contrário, Deus que haverá de fazer novas todas as coisas, nós precisamos tomar cuidado, e esse é um bom ensinamento para nós no ano que se aproxima. Nós precisamos tomar cuidado com o fato de que nós, por vezes, achamos que somos capazes de fazer tantas e tantas coisas e abraçar o mundo, quando na verdade nós somos mais capazes de fazer pequenas reformas e mudanças pontuais nas coisas que estão à nossa volta. Vamos nos responsabilizar por essas coisas, mas vamos nos colocar no lugar de humanidade que Deus nos deu. Por último, meus irmãos, Deus ele vai terminar o seu pronunciamento amarrando aqui. Primeiro ele vai dizer que aquele que chancela todas as coisas é o Alfa e o Ômega. Aquele que é o início e aquele que é o fim. Aquele que é totalmente confiado. E aqui já fica um ensinamento para nós. O que nos garante que quando nós chegarmos lá no final, nós receberemos tudo isso que nós estamos falando? Quem que nos garante? Deus. O Alfa, o Ômega. Aquele que é totalmente confiável do início ao fim. Aquele que se entregou e morreu por nós e nos deu um selo de garantia, que é o Espírito Santo, de que quando nós chegarmos lá no final, nós seremos apresentados perfeitos e aceitos por Deus. E é este selo que de fato vai separar todas as coisas. E Deus então propõe, no final do livro de Apocalipse, essa grande divisão de redenção da história da humanidade. Quando ele diz bem assim: olha, eis que eu dou de graça a fonte da água da vida. Quem quiser, venha beber desta fonte. Quem quiser, venha experimentar esta água da vida. É certo que nós sabemos, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, que a água da vida é quem? É Jesus Cristo. Cristo Jesus é aquele que se aproxima da mulher no poço e fala bem assim: olha, quem receber da água que eu tenho para dar, vai tomar dessa água e nunca mais vai ter sede, e essa água vai jorrar para a eternidade. É isso que Cristo Jesus fala ali. Então, nós olhamos por esse pronunciamento de Deus, e o que no final das contas ele está afirmando é: olha, há uma água, há algo, há alguém que vai dividir toda a história e vai garantir que nós vamos chegar ao final e receber a nossa meta. Há alguém que vai nos dar essa segurança e há alguém que vai nos dar essa garantia final, que nos vai garantir os títulos que ele mesmo fala aqui: o título de vencedor, o título de herdeiro, o título de filho, que ganha todas essas coisas, que recebe como peregrino na cidade celestial a meta final daquilo que ele recebeu. Esta pessoa é quem? Cristo Jesus. A maneira como nós nos relacionamos com Cristo Jesus vai garantir que nós somos herdeiros e filhos, vencedores, possuidores de todas essas bênçãos aqui narradas. Ou então, que nós somos aquele último grupo, narrado no verso número 8, aqueles que são covardes, aqueles que são incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, em outras palavras, aqueles que desprezam
a água da vida e que recebem como salário final de tudo aquilo que fizeram o lago de fogo, a segunda morte. Há uma divisão clara aqui entre esses dois grupos. E o nosso coração precisa estar firmado tranquila e verdadeiramente em Cristo Jesus, para que com segurança nós possamos afirmar hoje, não só nesse início de ano, mas em toda a nossa caminhada de perseverança. E veja, é isso que nos faz chegar ao final. Nós começamos esse sermão falando que por vezes nós olhamos para trás e vemos aqueles que deixaram de caminhar. E por vezes nós podemos olhar para tudo isso e pensar, o que me garante? Ou quem é que me garante que o ano de 2024 eu vou chegar no final dele experimentando um grande ano espiritual de dedicação a Deus, de leitura da palavra, de busca, de entrega, ou se eu vou ficar pelo caminho? Quem que me garante isso? Meus queridos, aquele que nos garante é o nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele em que nós estamos firmados, é aquele em que nós recebemos a água da vida. É aquele onde o nosso coração está de fato entregue, é aquele que está nos levando, porque, meus queridos, este é o grande ensinamento, esse é o grande entendimento. Não somos nós que perseveramos no final das contas, é Deus quem nos faz perseverar. Aqueles que acham que vão perseverar pelas suas próprias forças, pela sua própria dedicação, são esses que ficam no caminho. Aqueles que sabem da necessidade e do reconhecimento que têm de Deus e da necessidade de Cristo Jesus, são aqueles que de fato vão encontrar no final da caminhada a cidade santa, a Nova Jerusalém. Que nosso coração esteja firmado nessa verdade, para que nós possamos experimentar este ano olhando para essa meta, olhando para essa expectativa. Nós firmamos a nossa vida em cima de tantas expectativas profissionais, familiares, expectativas às vezes pequenas, às vezes grandes para esse mundo, e perdemos de vista a grande e maior meta e expectativa que nós temos, que é a cidade celestial, prometida por Deus e entregue certamente em Cristo Jesus. Vamos orar e encerrar esse nosso momento. Vou chamar o reverendo Lucas aqui à frente para encerrar. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa mensagem que acabamos de ouvir, proveniente do Senhor por meio da Tua palavra, do Teu servo que a expôs fielmente aqui a nós. Obrigado, ó Pai, por essa esperança que temos em nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, de que nós perseveraremos até chegarmos à santa cidade que o Senhor tem preparado, por meio dele, por aquilo que ele fez por nós. Nos ajude, ó Deus, a ter isso em nosso coração cada vez mais firme, cada vez mais fiéis àquilo que o Senhor nos ensina por meio de Cristo Jesus. É o que nós pedimos e oramos no nome dele. Amém.